Mateus 22, a partir do 23. Muito bem. Eu queria dar só a continuação, porque no domingo retrasado, a gente falou sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque quando fizeram essa pergunta para Jesus, foi os herodianos e os fariseus que vieram e fizeram a pergunta para Jesus se era lícito pagar tributo a César. E aí Jesus ensinou com uma moeda, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Respondendo a eles, e eles o deixaram. Mas nesse mesmo dia, no mesmo dia que fizeram essa pergunta para Jesus, no mesmo dia agora vieram os saduceus para também tentar pegar Jesus em alguma palavra, fazendo também uma pergunta, usando a lei do levirato. Vou explicar já já o que é isso. Então eles vieram até Jesus e fizeram uma pergunta também difícil. Mas Jesus responde de forma correta, precisa, e dizem que eles erram por não conhecer as Escrituras. Para os fariseus e os herodianos, ele diz: dai-me uma moeda. Eles dai a César, de quem é a cara, que está escrita essa moeda, e de quem é o rosto que está aqui, disseram, de César. Eles: dai a César o que é de César, conforme nós explicamos, e dai a Deus o que é de Deus. E aí respondeu eles desta maneira. Vieram agora os saduceus, e aí fizeram uma pergunta sobre a ressurreição. Como é que você faz uma pergunta sobre aquilo que você não crê? Porque os saduceus não criam na ressurreição. E os saduceus eram contra os fariseus. Os fariseus eram contra os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas eles fazem uma pergunta sobre aquilo que eles não acreditam. Sobre a ressurreição. Qual é a intenção? A intenção é tentar pegar Jesus, porque na hora de ficar contra Jesus, aí se unem herodianos, fariseus, saduceus. Na hora de ficar contra a verdade, aí vai se unir todo o povo para ficar contra a verdade. Porque Cristo é a verdade. Então fazer uma pergunta daquilo que você não acredita, é como aquele rapaz que calou o ateu. Foi para um debate mais o ateu, e o ateu disse que não acreditava em Deus de hipótese nenhuma. Então aquele rapaz tentou levar aquele ateu a mostrar que ele tinha raiva de Deus. Aí ele perguntou: por que você tem raiva de Deus? E fez: por que você tem raiva de Deus? Responda por que você tem raiva de Deus. Ele disse: eu tenho raiva de Deus porque Deus tirou minha família, tirou meus filhos, tirou tudo que eu tinha. Aí ele chegou para ele e disse: como você pode ter raiva de alguém que você não acredita? Pronto, encerrou o debate. Como é que você pode ter raiva de alguém que você não acredita? Os saduceus vieram. A pergunta é sobre a ressurreição, sobre aquilo que eles não acreditam na ressurreição. Porque eles só acreditavam nos 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E eles diziam que neste livro não havia base para provar a ressurreição dos mortos. Aí Jesus vai responder usando os livros da Bíblia que eles acreditavam para provar que existe a ressurreição. Mas não da forma que muitas pessoas pensam. Que não é. Porque muita gente pensa, sabe o quê? Que o céu
é uma extensão daqui da terra. O que tem aqui na terra vai ter no céu. Quando a gente fala que vai morar no céu, as pessoas vêm e dizem, nós não vamos morar no céu. Todo mundo sabe que nós não vamos morar no céu. Quando a gente fala céu, é estado de glorificação, é eternidade. Nós vamos morar aqui na terra, que a cidade santa vai descer para a terra, ela vai ser purificada, nós vamos morar aqui. Mas quando a gente fala céu, a gente está dizendo, sabe o quê? Estado de glorificação, eternidade. Amém. Então, as pessoas querem sim fazer do céu uma extensão da terra. Quer dizer, colocar o que está aqui para lá. Eles queriam colocar casamento lá também. Um homem tem relações com a mulher lá no céu também. Na ressurreição, de quem? Ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus diz, errais não conhecer as Escrituras, porque as pessoas, elas querem assim, elas querem um céu, mas elas querem um céu que tenha o desejo delas aqui na terra. O desejo que elas têm aqui na terra, elas querem um céu desta maneira. Então o jogador do futebol, que diz se converter, ele quer um céu, mas quer um céu que tenha campo de futebol. O vaqueiro, se ele fosse converter, ele quer um céu, mas ele quer um céu que tenha vaquejada. Quando Deus criou o jardim do Éden, tinha essas porcarias aí? Não! Então, para a gente ver a eternidade, a gente tem que olhar para o jardim do Éden. O que era que tinha lá no jardim do Éden? Tinha campo de futebol, tinha baile, tinha isso, tinha aquilo, tinha essas coisas, vaquejada, isso e aquilo, futebol. E o surfista também quer entrar no céu, mas ele quer ter um local para ele surfar, Tinha isso? Não! Mas as pessoas, elas querem um céu, mas que o céu tenha uma extensãozinha daqui. Querem levar o que existe aqui, o que eles gostam aqui, para lá. Olha, Deus quando preparou um reino para o seu povo, será que Deus iria deixar eu triste, porque eu fiquei sem isso aqui na terra? Deus iria fazer com que eu ficasse triste por isso? Não, Deus quando fez um céu, uma glória, uma coisa maravilhosa, fez para a gente viver feliz. E não ter lembrança dessas porcarias daqui passageira. Amém? Não tem lembrança dessas coisas, dessas porcarias daqui que tudo passa. Diz lá que lá não haverá noite nem dia. Lá nós não vamos se cansar. Porque nós vamos ser felizes, felicidade solar. Felicidade a pessoa vai encontrar somente quando chegar na eternidade, é que ele vai encontrar a felicidade. Então ele disse assim, vamos usar a lei do levirato para tentar pegar ele. Então ele chega com a pergunta assim, ó. A lei diz assim, se um irmão morre, a viúva tem que casar com o seu outro irmão, e esse irmão tem que gerar filhos para o que morreu. Era uma lei que existia em Israel, que era dessa maneira. O vivo gerava filhos para o morto. Ele disse, ora, entre nós, 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Aí aconteceu, ela casou com o próximo, da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. A mulher teve 7 depois, e morreu os 7. E aí, a mulher morre também. Não tinha mais irmão dela, não ia se casar mais. Então, quando a mulher morre também. Portanto, na ressurreição, olha eles perguntando, portanto, na ressurreição, se eles não criam na ressurreição, qual dos 7 será a mulher?
visto que todos a possuíram, aí eles querem algo da ressurreição que tenha algo, extensão daqui da terra. Aí Jesus vai dizer assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem a própria Escritura, nem os próprios 5 livros da Bíblia que vocês afirmam conhecer, vocês não conhecem. Porque lá não se casa e nem se dão em casamento, serão como os anjos. Observa aí, matou, acabou com eles. Vocês querem algo daqui da terra que vá para lá? Não é assim. Vocês querem o prazer que existe aqui na terra, que vá para lá? Esse é todo o prazer que Deus vai dar para você? Não! Deus tem muito mais do que isso. Então vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus vivifica as Escrituras para fazer a gente entender. E vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem tampouco têm o poder de Deus para fazer esta Escritura se vivificar e se tornar conhecida e saber o que está dizendo. Nós estamos na época do conhecimento demais, conhecimento, mas não tem revelação. Nós estamos na época de mestres espalhados pela internet, mas que não tem revelação. Mas só os revelados compreendem as Escrituras. Nós temos mestres na internet ensinando que lá em Gênesis, que diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, eles pegaram o livro apócrifo de Enoque e disseram que foi os anjos desertores que deixaram o seu estado original, porque quiseram. Diz que eram anjos desertores, chamados de vigilantes, que desertaram do céu. Ou seja, eles não foram levados por Lúcifer, não. Estes desertaram, fizeram por sua própria convicção. Desceram e tiveram relações com aquelas mulheres e aí geraram aqueles gigantes. Olha, se eles estão pegando o livro apócrifo de Enoque para poder ensinar isso na internet. Ora, se isto fosse verdade, se esse livro fosse verdadeiro, então ele iria se chocar com essa escritura aqui, porque anjos nem se casam e nem se dão em casamento. Anjos não podem ter relação como um homem e como uma mulher. Então está se vendo que esse livro não é verdadeiro, porque ele vai chocar aqui as Escrituras. Mas o profeta William Branham veio e ensinou a revelação correta. As filhas dos homens são as descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Desse cruzamento geraram gigantes, varões de renome, de fama na antiguidade. E aí, nós tivemos a revelação correta de Gênesis 6, o que são aqueles gigantes, o que são aqueles varões de renome. Mas aí está um monte de mestres ensinando isto, que aqueles anjos desertores desceram e tiveram relações com aquelas mulheres, e aí geraram gigantes. E esses gigantes, depois Deus matou eles no dilúvio, e depois eles se tornaram espíritos atormentadores aqui na terra. É assim que ensina o livro de Enoque. Mas esse livro dá para se ver que não é verdadeiro. Por quê? Porque ele vai chocar as Escrituras aqui, neste texto que nós estamos lendo. Amém? Então aí você vê, mas o profeta William Branham veio e ensinou a revelação correta. E diz que esses gigantes, varões de renome, estão na terra hoje. Com fama, conhecidos no mundo inteiro. Eles estão aí disseminando ensinamentos falsos, disseminando ódio, disseminando tudo que não presta.
Mas eles são conhecidíssimos. São conhecidos demais na internet. Tem grandes visualizações, grandes projeções. São os varões de renome que Deus vai acabar com eles. Jesus disse, olha, errais não conhecendo as Escrituras. É aí onde muita gente erra. Eu vi uma mulher toda mal vestida, numa calça colada, ensinando algo na internet, tudo falso. Aí a gente vê uma mulher com cabelo cortado, de salto alto, maquiada e ensinando errado. E milhões de pessoas, milhares de pessoas ouvindo essa mulher. Aí você tem, erram porque não conhecem as Escrituras, que as Escrituras só podem ser conhecidas por revelação. Aquele a quem o Filho quiser revelar, só pode ser conhecido desta maneira. Amém, irmãos? E aí você tem, Jesus chega e diz assim, olha, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha aí, ó. Vocês querem uma extensão do céu, a coisa da terra para chegar lá também? Casamento lá? Não, seremos irmãos. Seremos como os anjos. O casamento aqui na terra é para o marido salvar a mulher e a mulher salvar o marido. Para que não caia em prostituição. Mas vocês querem uma extensão disso aqui? Não, lá vai ser muito mais do que isso aqui. O prazer será maior do que isso aqui. Aí disse, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Quando Deus apareceu para Moisés, no primeiro livro da Bíblia, ele disse assim, Moisés, aí ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo, Deus estava dizendo para Moisés, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se ele estava dizendo que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido fisicamente, mas ele estava dizendo que era o Deus dele, é porque eles estavam vivos. Porque esses homens alcançaram a promessa, alcançaram a vitória, alcançaram a glória, e estão vivos. Estão entendendo? Mas no físico, eles já estavam podres. Os corpos deles já estavam podres. Mas só que eles estavam vivos. Eles não morreram em pecado. Eles alcançaram a promessa, eles alcançaram a glória, eles alcançaram a vitória. Então quando Deus chegou para Moisés, no primeiro livro diz, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estes homens estão vivos. Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de pessoas que morrem em pecado. Estão perdidos que morreram em pecado. Deus não é Deus daqueles que estão praticando o pecado agora não, porque eles estão mortos em pecado. Deus não é Deus deles, embora as pessoas cheguem para nós e dizem, Deus é um só, né? O teu Deus é o mesmo Deus meu. Não, porque eu não estou morto em delito de pecado, eu estou vivo, e Deus é Deus de vivo, não é de morto. Estão entendendo? Deus é Deus de vivo. Deus é Deus daqueles que Ele vivificou, que Jesus vivificou, estando mortos em delitos e pecado. A Bíblia diz em Efésios, estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus, com seu grande amor, com que nos amou, nos vivificou. Nós estávamos mortos, lá em delícia e pecado, no mundo de pecado, mas Jesus veio,
Deus veio, nos vivificou e nos trouxe a vida. Então nós estamos vivos, porque Deus é Deus de vivo. Estão entendendo? Então Deus é Deus de vivo. Aí as pessoas querem viver no pecado, andar no pecado, praticar o pecado e dizer que tem Deus. Como pode? Como pode? Não. Deus é Deus de vivo. Não é Deus de morto. Então aí a gente entende. Todos aqueles que são filhos de Abraão mediante a fé estão vivos. E Deus é Deus deles. Deus dos vivos. Pessoas que passaram da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Através de quem? De Jesus Cristo. Então se nós passamos da morte para a vida, nós estamos vivos. Quem está morto não tem um Deus. Não tem Deus. Mas quem está vivo, tem o Deus. O Deus Todo-Poderoso. Que passamos a ter vida. Mas a lei do levirato, como eu vou explicar para vocês, é assim. Então, o irmão morria, o outro irmão segue na sequência, casava com a viúva, para gerar filhos para o falecido. Esta era a lei que havia em Israel. Se ele gerasse um filho com aquela mulher, o filho não seria não seria dele, seria do falecido. Mas Deus é assim, Deus ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como Pai ele nos criou, como Filho ele veio nos salvar e como Espírito Santo ele veio nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Está aqui agora nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Só que quando Jesus estava na terra, aqui vai se cumprir a lei do levirato, porque assim, um gera filhos para o falecido. O que ocorre? Jesus veio à terra para morrer por nós na cruz. A igreja só começou a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Quando Jesus estava aqui, ele não gerou filhos, mas ele acabou morrendo pelos nossos pecados. Então ele foi, eu vou e depois voltarei para vir vos buscar. Aí o Espírito Santo vem, que é o próprio Deus fazendo as manifestações, vem para poder gerar filhos para quem? Para Jesus. Está entendendo a lei do levirato? Um gera filhos para o outro. Deus fazendo as manifestações, como o Filho ele vem para nos salvar, mas ele não gera filhos, mas ele morre por nós. Jesus morre, ressuscita. O Espírito Santo desce para gerar filhos para quem? Para Jesus. Depois o próprio Jesus no físico vem até as nuvens buscar esses filhos. Que é dele. Diz, voltarei para vir vos buscar. Mas são duas pessoas, três pessoas? Não, é o mesmo Deus realizando a obra como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como o Pai ele gera esses filhos caem no pecado por causa de Adão. Como o Filho ele vem resgatar esses filhos e como Espírito Santo ele vem conscientizar esses filhos que eles são filhos de Deus. O Espírito Santo está aqui para nos conscientizar que somos filhos de Deus. E que Jesus vai vir nos buscar. Jesus vai vir nos buscar. Mas Jesus vai vir buscar quantos? Quantos estarão preparados para a vinda de Cristo? Ei, será tão pouca gente. A coisa vai afinalando, vai afinalando, vai afinalando, vai afinalar e vai ficar poucos. Poucos vão ficar. Poucos. Porque o corre-corre, os prazeres dessas vidas, as coisas deste mundo, vai sufocar as pessoas e elas vão ficar.
quantos estão dando um culto de verdade a Deus? Um culto de verdade. Aí tem que ver, porque as coisas desta vida estão fazendo sufocar muita gente, está fazendo ter muita correria, e na hora de dar adoração a Deus, não dão nem a metade, nem 10% da adoração que deveria ser dada a Deus, não estão dando. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Deus é Deus de vivos, preste atenção nisso aqui, Deus é Deus de vivo. Aqueles que estão morrendo no pecado, sufocado por muitas coisas, Deus não está sendo mais Deus deles, porque Deus é Deus de vivo. Então nós temos que olhar sempre isso, ficar atento nessas coisas. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Pronto. As multidões, quando ouviram aquilo, ficaram maravilhados da sua doutrina. Diz que até os fariseus gostaram daquilo. Que os fariseus e saduceus viviam discutindo sobre a ressurreição. Os fariseus acreditam, mas os saduceus não. Mas os fariseus nunca conseguiram calar os saduceus. Mas Jesus calou eles. E mostrou que nos livros que eles criam, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Jesus mostrou que Deus é Deus de vivo. E que Abraão, Isaac e Jacó têm parte na ressurreição. Porque Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero chegar ao final, irmão, e chega ao final, para que Deus diga assim, eu sou o Deus de Gutenberg, eu sou o Deus de Corrinhas, sou o Deus de Benício, sou o Deus de João, sou o Deus de Lúcia. Chegue ao final para que Deus diga isto para você. Ou senão vai chegar morto. Se chegar morto, não tem esse Deus. Porque Ele não é Deus de morto, é Deus de vivo. Estão entendendo? É a mesma coisa que Ele disse lá, Ele diz para seus filhos hoje, eu sou o teu Deus. Mas se você estiver vivo, se estiver morto, eu não sou. Porque eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo. Eu sou Deus de vivo, de quem está vivo, de quem foi vivificado. Embora a gente saiba que a gente passa por muitas coisas na vida que desanima, mas devemos continuar. O desanimado não está morto. Está? Pode vivificar. Só não deixe morrer. Porque quem está morto não tem um Deus. Não tem Deus. Porque Ele falou que é Deus de vivo. Quem está morto agora no pecado, não tem Deus. Isto é claro. Não tem Deus. E quem morreu no pecado, não tem Deus porque está morto. Estão entendendo? De novo. Quem estiver no pecado agora, não tem Deus porque está morto. E quem morreu no pecado, não tem Deus porque também está morto. Porque Deus só é Deus de vivo. Deus é Deus de vivo. Isso é tremendo. E aí se maravilharam com o seu ensinamento, com a sua doutrina, porque ele respondia usando as Escrituras e mostrou que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que eles erravam. Por isso que muita gente erra. E multidões vão se perder. Porque não conhece as Escrituras e nem o poder que vivifica esta Escritura, que é o poder de Deus. Quem não conhece o Deus da palavra, não conhece a palavra de Deus. Para conhecer a palavra de Deus, é preciso conhecer primeiramente o Deus da palavra.
Porque Ele é quem vivifica a palavra de Deus para você. Então muitas pessoas não conhecem o Deus da palavra. E jamais vão conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecê-lo primeiro, para depois conhecer a palavra. Por isso Jesus disse: todo aquele que ouviu de Deus, vem a mim. Eu li esse versículo, eu fiquei assim. Quer dizer que para a pessoa vir a Jesus, ele tem que ouvir de Deus primeiramente. Lá em João capítulo 6, ele diz: todo aquele que ouviu de Deus, vem a mim. Então, algo tem que acontecer. Por isso que para uma pessoa ser resgatada, ele tem que ouvir lá dentro de Deus, no seu coração, para poder vir. Se não ouvir, não vem, não vem. Eu fiquei pensando, quer dizer que para a pessoa vir, ele tem que ouvir primeiramente de Deus. Tem que ouvir Deus. Eu não sei como é isso, ouvir Deus, é lá no seu coração, cada um vai ter sua experiência, mas tem que ouvir. Aí Jesus diz assim: nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Primeiro ouve de Deus, vem a Jesus, e depois Jesus segura. É meu. Está seguro. Se perde não. Não se perde. Estando seguro nos braços dele, não se perde. Então é isso, irmãos. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó pode ser o Deus do Gutenberg, Corrinha, João, Vinícius, Lúcia, qualquer cristão. Pode ser. O Deus de vivo. Estando eu vivo, não estou morto no delito e pecado, então eu tenho o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a mesma promessa que Abraão, Isaac e Jacó alcançou, eu alcanço também. Porque se ele disse que é Deus deles, é Deus meu. E o que ele deu para eles, vai dar para mim também. Vai dar para mim, vai dar para você. Amém? Então aguardamos a ressurreição e vamos em frente, vivos. Porque a ressurreição é nossa. É nossa. O Espírito Santo gerou filhos para Jesus. Jesus vem buscar esses filhos até as nuvens e nós subiremos a seu encontro. A lei do levirato está cumprida aí. Jesus não está aqui, porque ele morreu e ressuscitou, sentou no trono. Quem está aqui é o Espírito Santo, para gerar filhos para Jesus. Para gerar filhos para o falecido, né? Embora a gente sabe que ele morreu e ressuscitou, mas aí é cumprindo a lei que gera filhos para o falecido. Então hoje ele está gerando filhos para Jesus. E Jesus vem buscar esses filhos. Jesus é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. É Deus fazendo tudo. Porque ele faz em manifestações diferentes. E é assim que ele trabalha. E dessa forma ele trabalhou para vir resgatar seus filhos. Vamos ficar de pé. Glórias ao Senhor. Pai, rendemos graças a Ti mais uma vez, porque Tua palavra é a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que muda. Não nos deixe morrer, meu Deus, mas permanecer vivo. Vivos na palavra, vivificados pela palavra, porque aí nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como eu tenho a certeza que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos hoje, a sua alma está viva, e nós estamos aqui, vivos, não estamos mortos no pecado. Então nós temos o Deus de vivos, o mesmo Deus dos vivos, Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus nosso agora de vivos que estão aqui. E um dia quando partirmos, nós queremos que outro veja que nós partimos daqui com Cristo e estamos vivos. Quando partirmos desta terra, queremos as mesmas promessas, e temos as mesmas promessas de Abraão, Isaac e Jacó.
Louvado seja o teu nome. Nós só queremos chegar lá. Porque lá é onde está a felicidade plena, completa e repleta. E para isso temos que continuar vivos. Porque o Senhor é Deus de vivo. E nós pedimos por estes que estão mortos em delitos e pecados, meu Deus. Assim como o Senhor nos vivificou, nos tirou da morte para a vida, tira estes também da morte para a vida. Para que o Senhor seja Deus deles. Louvado seja o teu nome. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.